Opa, pessoal. Então, eu acabei pausando o vídeo anterior, né? Eu tive que parar. Tô no hospital, né? Então, enfermeiros vêm a todo instante ver o Otávio e eu tive que parar. Mas, enfim. Agora nós vamos falar. Ah, tá. E caso não dê tempo, né, de explicar tudo em uma aula, a professora vai continuar depois, tá bom? O vídeo. E agora nós vamos falar do último grupo, o grupo mais evoluído, o grupo que conseguiu se espalhar a cada quatro cantos do planeta. Por quê? Porque ela tem um sistema de liberação de sementes incríveis, uma vez que ela se adaptou também a alimentação da maioria dos seres vivos, né? Dos seres vivos que eu falo, dos animais mesmo, tá? Então, assim, você vê aí chimpanzés se alimentando de frutas, passarinhos se alimentando de frutas. Então, assim, existe uma gama gigantesca de animais que utilizam esses tipos de planta, que utilizam as plantas das angiospermas, e nisso que ele procura se alimentar, ele acaba levando as sementes para outros locais através de suas fezes, ou simplesmente pega a frutinha, come ela e joga a semente fora, tá? Isso aí vai depender da espécie do animal, da espécie da planta. Existem também as tão maravilhosas e necessárias abelhas que, quando vão lá absorver o néctar de uma determinada flor, ela acaba se esfregando. Deixa eu mostrar aqui. Olha, acaba esfregando os pelinhos dela, olha, ao absorver o néctar, ela esfrega os pelinhos dela no pólen, aí nisso ela vai para outra flor. E esses pólens aqui caem na parte reprodutiva da outra flor. Aí sim, aí vai o desenvolvimento de ainda mais plantas. Então elas conseguiram se desenvolver muito bem graças ao desenvolvimento de frutos e de suas flores, tá? Então, os frutos e as flores são os maiores motivos desse tipo de planta, das angiospermas serem as mais comuns e abundantes do planeta. Todo o planeta tem uma angiosperma, tá? E, por exemplo, todos os estados têm uma angiosperma, mas nem todos os estados têm uma pteridófita, entendeu? Elas são vasculares. As sementes dela, ó, são protegidas por um fruto. Então, diferente lá das pteridófitas, as angiospermas, elas têm uma semente, uma carne protegendo o fruto, né? Eu dei o exemplo aí do abacate, né? A carne do abacate, aquela parte que se come do abacate, ele tá protegendo aquela parte interior do fruto, tá? E essas estruturas, e como é que cresce esse fruto? Esse fruto, repare aqui essa imagem que eu ampliei aqui. Esse fruto aqui, ele cresce graças a essa flor aqui. Ou seja, essa flor, através de um polinizador que traz o gameta masculino para ela, se desenvolve então no fruto. As pétalas só servem para chamar a atenção de alguma forma. Se for branca, algumas pétalas brancas elas liberam um odor característico, ou um cheiro doce, ou um cheiro bem fedorento, vai depender da planta, tá? E algumas delas, por exemplo, o inseto não enxerga ela da cor branca como nós enxergamos. Alguns enxergam ela de uma cor azulada, tá? De uma cor mais diferenciada. Enfim, mas de uma cor que o polinizador dela seja atraído de alguma forma. E ele é atraído por ela, se alimenta do néctar dela, já que ele está vindo de outra flor e terminando de para se alimentar dela também, ele acaba trazendo o pólen da outra flor para cá e fecundando, cresce o fruto. Nisso, já que fecundou, as pétalas caem, porque não tem funcionalidade mais. A função da pétala é chamar atenção só. Essa árvore aqui, por exemplo, essa macieira, tá? Ela tá cheia aqui, ó, de seus frutos,
pode ter certeza que antes não haviam os frutos, mas haviam muitas flores. Flores essas que cada uma dessa fruta aqui que você vê era uma florzinha que foi fecundada por algum polinizador. O que é um polinizador? Um polinizador é aquele que leva a semente de uma planta para outra. A abelha é só um exemplo. Existem também os morcegos. Nós somos polinizadores. Quando a gente leva, por exemplo, uma planta, pega uma semente de um lugar e joga para outro, nós estamos dispersando essa semente. Nós estamos levando essa semente para um outro lugar, que esse lugar onde vai cair a semente, com água, tendo água e solo, ela vai desenvolver, entendeu? E por isso que deu tão certo esse tipo de planta, essas angiospermas. Então, reparem que, ó, ela possui flor, fruto, semente, caule, tá? Ó, o caule também, raízes profundas, algumas, outras nem tanto, ela depende da espécie e isso não vai alterar o seu sucesso evolutivo. É uma planta super diversificada, tá? E tem 6 etapas de polinização. Primeiro, a polinização em si, né, que pega o pólen e leva de uma planta para outra. A formação do tubo polínico, olha o nome, gente, tubo polínico. É um tubo que forma dentro da flor para levar o pólen. Polínico, pólen. É um tubo que leva o pólen. Para onde? Para o óvulo, tá? Então, ó, a fecundação então acontece, já que o pólen, que é a parte masculina, chega até o óvulo, ocorre a fecundação. Ao haver fecundação, então, tem a formação do fruto. De alguma forma, um outro animal, então, vai pegar esse fruto, se alimentar dele e liberar a semente, tá? Então, vamos observar aqui como é que forma esse tubo polínico. Aqui está a flor. Aqui está a flor, tá vendo? Aqui está a pétala da flor. Ela chamou a atenção, de alguma forma, do dispersor. Nisso caiu, vamos passar para cá, olha, aqui ó, o pólen, que é a parte masculina, dentro do óvulo, que é a parte feminina. Mas preste muita atenção no que eu vou falar. O pólen não cai a bolinha aqui dentro, não. O pólen mesmo, ele fica aqui, ó. Imagina que o pólen é o laser. Ele fica aqui. Aí o que acontece? O pólen se abre e os cromossomos, que são as partes do DNA daquela planta, seguem pelo tubo polínico. Olha aqui, ó. Tubo, né? Ó, tubo, vocês sabem o que é. Polínico porque ele passa características do pólen. Então, olha, que passa então a parte do DNA da planta e se une com a parte cromossômica do óvulo. Assim, havendo a fecundação, o fruto começa a se desenvolver. O fruto começando a se desenvolver, perde-se a necessidade de ter uma pétala. Então, essa pétala cai e o fruto cresce. Aí vamos supor que um macaquinho qualquer, um cachorro, qualquer coisa, comeu o fruto. A semente ficou no solo. Com água e um solo com nutrientes, olha, ela vai crescer. Se vocês não entenderam, peça para repetir essa explicação. Então, além da produção sexuada, que foi essa que eu expliquei a vocês, ó, sexuada porque há a interação dos gametas, gameta masculino do pólen, gameta feminino do óvulo. E a reprodução assexuada, todo mundo já deve ter esquecido uma batata na geladeira, que ela começou a fazer esses brotinhos. Se você vê esses brotinhos, jogue fora, porque ela não está boa mais para o consumo, tá? As plantas, então, elas têm essa capacidade incrível de conseguir se desenvolver, não só
sexualmente, como também assexuadamente. Tem, por exemplo, a divisão de touceira. Olha aqui. Chega alguém, vamos supor, cebolinha, tá, gente? Cebolinha é um tipo de caule folhoso que é originado da cebola. Então, olha só, eles pegam as raízes, olha, e separam. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, olha. Repare aqui, tá vendo esse rizóide aqui, ó, com as raízes? Eles separam os gominhos e cada gominho desse, olha, 1, 2, 3, cada gominho desse pode virar uma planta nova, desde que venha com suas raízes. Então, repare que ele pegou essa planta, olha, e separou em várias mudinhas, olha. Essas mudinhas, então, ó, todas elas estavam todas juntas, ó. Agora elas estão separadas. Isso se chama touceira, tá? Por quê? Porque elas foram separadas pela touceira aqui. Isso aqui é uma touceira. Então, olha, isso aqui também é um tipo de reprodução, tá vendo? De uma, agora tem 4. Tem a estaquia. A estaquia, uma vez eu já trabalhei com um 8º ano numa mostra cultural com estaquia. É o processo de que, por exemplo, você pega um galho de uma planta. Eu fiz isso para o professor Marcos de vocês, que ele queria um pé de boldo, né? E eu tenho boldo em casa. Então, o que eu fiz? Eu peguei um galho um galho comum. Peguei um galho da planta, deixei na água. Alguns deixam na água, olha aqui, ó, eu deixei na água. E alguns colocam no solo. Eu gosto mais de deixar na água porque eu consigo ver o sucesso da produção de raízes. Nisso que eu coloco na água, novas raízes vão se desenvolvendo. Raízes, já que então, olha, só tinha um pedaço do caulezinho. Já que criou raiz, ali pode nascer uma nova planta. Tá vendo? Isso se chama estaquia. Então, uma estaca, que é um pedaço cortado do caule, é colocada em água ou solo e se desenvolvem novas raízes. Eu não sei se vai dar tempo, eu acho que não, mas se der, eu faço isso com vocês. Enxertia. Enxertia vem de enxerto. Vocês já devem ter ouvido falar de enxerto de pele, né? Alguém que tem uma queimadura, aí precisa pegar um pedaço de pele ou de algum lugar ou de outra pessoa e colocar no lugar dessa queimadura, porque ficou um buraco, né? Então, isso se chama enxerto. As plantas também passam por enxerto, mas é só para crescer, desenvolver esse outro pedaço. Vamos supor que uma árvore tenha sido derrubada, tá? Para você conseguir fazer estaquia de uma árvore tão grande é difícil, mas a enxertia não é. Por quê? Porque ela já é uma árvore que ela tem seus vasos condutores, né? Bem característicos. Então, o que a pessoa faz? Olha, reparem aqui. Ela tira um pedacinho do caule, ó, da planta original e vai pegar a planta da árvore, ou que caiu, ou da uma árvore lá que tem lá no sítio da sua avó, que você também quer, ó. Vai pegar esse pedaço e colocar aqui. Vamos supor que essa árvore original é um pé de manga. Vamos supor que essa árvore aqui, ó, que é lá da casa da sua avó, tá? Ou que caiu, é um pé de maçã, é uma macieira. Repare aqui, olha, esse é de manga, esse é de maçã. E, professora, será que vai dar certo isso? Vai. Nessa área aqui vai se desenvolver a maçã. E nessa área aqui vai continuar a manga. Por que isso acontece? Porque essa partezinha aqui estão os cromossomos que trazem informações de uma macieira. E aqui, de uma manga. Então, mesmo você colocando um pedaço aqui, elas não vão misturar os seus cromossomos. O que vai acontecer é esse pedaço que está cortado aqui, olha, aproveitar a seiva, ou seja, o alimento da planta maior. Acontece muito assim, por exemplo, quem cria rosa do deserto. Eu crio rosa do deserto, né? Tem a rosa do deserto rosa, que é mais simples.
E às vezes tem alguém que tem uma rosa deserto do tipo preta, tá? E você quer uma mudinha daquela. Você pega, olha aqui em cima, ó, um pedacinho dela e coloca na da rosa, ó. Aí o que vai acontecer? Esse pedacinho vai aproveitar o xilema e o floema dessa planta, vai absorver, olha, com o tempo depois, ó, as folhas vão crescer e vai dar flores. Flores de que tipo? Já que ela carrega a característica da flor preta. E se essa parte de cá criar um caulezinho do lado, vai dar a flor rosa. Ou seja, aqui rosa, aqui preta. E é isso, gente, é isso, tá? Peraí, só um instante. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, como eu sei que vocês têm, vocês são uma turma muito curiosa, anotem essa dúvida, entreguem para a professora, que ela vai me entregar e de alguma forma eu irei responder. Então, anotem num papel, coloquem o nome de vocês e a pergunta no papel, que eu vou dar um jeitinho de responder, tá bom? Então, olha, um beijo para vocês e até breve, assim eu espero.